Capítulo 19. Paixão pela mercadoria. O que fazem os brancos com todo esse ouro? Por acaso eles o comem? Davi Copenaua, Tribunal Permanente dos Povos sobre a Amazônia Brasileira, Paris, 13 de outubro de 1990. No começo, a terra dos antigos brancos era parecida com a nossa. Lá eram tão poucos quanto nós agora na floresta. Mas seu pensamento foi se perdendo cada vez mais numa trilha escura e emaranhada. Seus antepassados mais sábios, os que Omama criou e a quem deu suas palavras, morreram. Depois deles, seus filhos e netos tiveram muitos filhos. Começaram a rejeitar os dizeres de seus antigos como se fossem mentiras e foram aos poucos se esquecendo deles. Omama tinha ensinado a seus pais o uso de algumas ferramentas metálicas, mas já não se satisfaziam mais com isso. Puseram-se a desejar o metal mais sólido e mais cortante que ele tinha escondido debaixo da terra e das águas. Aí começaram a arrancar os minérios do solo com voracidade. Construíram fábricas para cozê-los e fabricar mercadorias em grande quantidade. Então, seu pensamento cravou-se nelas e eles se apaixonaram por esses objetos como se fossem belas mulheres. Isso os fez esquecer a beleza da floresta. Pensaram, Raixopê, nossas mãos são mesmo habilidosas para fazer coisas. Só nós, humanos, somos tão engenhosos. Somos mesmo o povo da mercadoria. Podemos ficar cada vez mais numerosos sem nunca passar necessidade. Vamos criar também peles de papel para trocar. Então fizeram papel dinheiro proliferar por toda parte, assim como as panelas e caixas de metal, facões e machados, facas, tesouras, motores, rádios, espingardas, roupas e telhas de metal. Eles também capturaram a luz dos raios que caem na terra. Ficaram muito satisfeitos consigo mesmos. Visitando uns aos outros entre suas cidades, todos os brancos acabaram por imitar o mesmo jeito. E assim as palavras das mercadorias e do dinheiro se espalharam por toda a terra de seus ancestrais. É o meu pensamento. Por quererem possuir todas as mercadorias, foram tomados de um desejo desmedido. Seu pensamento se enfumaçou, foi invadido pela noite, fechou-se para todas as outras coisas. Foi com essas palavras de mercadoria que os brancos se puseram a cortar todas as árvores, maltratar a terra e sujar os rios. Começaram onde moravam seus antepassados. Hoje, já não resta quase nada da floresta em sua terra doente e não podem mais beber a água de seus rios. Agora querem fazer a mesma coisa com a nossa terra. Na nossa língua, demos aos objetos dos brancos o nome de Maiti. Usamos essa palavra para falar de mercadorias, mas ela existia muito antes desses forasteiros chegarem até nossa floresta. É uma palavra muito antiga, uma palavra do começo. Antigamente eram outras coisas que nossos maiores nomeavam com ela. Chamavam de matiri todos os adornos com que arrumavam para as festas rearru, tufos de caudas de arara, rabos de tucano, braçadeiras de cristais de mutum, jacamim que ornavam seus braços e pequenas penas de papagaio cujubim que enfiavam no lobo das orelhas. Também caçavam pássaros seici, eimanci e o Issa-Wissama-si pela beleza de seus despojos, que também nomeavam matiri. Assim, antes de uma festa rearru, os grandes homens convidavam seus aliados, nunca deixavam de exortar os rapazes de sua casa, clamando: vão flechar matiri para não parecerem feios e maus caçadores em sua dança de apresentação. As moças, cheias de admiração, diziam dos rapazes que usavam muitos desses adornos de penas: como está indo, está coberto de matiri. Os outros habitantes da casa aprovavam: Auê, esse é um ótimo caçador de matiri. Assim era. Para nós xamãs, essa palavra é também muito valiosa porque nomeia bens que pertencem ao Omama e ao Chapire que ele criou. A visão desses enfeites torna o nosso pensamento claro e forte. Por essa razão, a palavra que os designa também tem valor de espírito.
Ela evoca a beleza dos chapiri, que são como os seus donos, e nos faz pensar neles. Contudo, quando um de nós morre, também chamamos matiri os ossos que recolhemos de suas carnes putrefatas para queimar. Depois suas cinzas são moídas num pilão e guardadas numa pequena cabaça pora ashi. Também são moídas nessa cabaça cinzas que têm o mesmo nome matiri. Os ossos dos mortos e suas cinzas são coisas que não se pode destratar. Por isso a força dessa palavra matiri está associada desde sempre a eles. Se um convidado descartar as cinzas funerárias que lhe foram confiadas, enfrentará em seguida a vingança dos familiares do morto. Se disser, joguei na floresta o resto das cinzas de sua cabaça pora ashi, não era muito seu amigo, e alguém for contar isso aos parentes do falecido, eles vão ficar enfurecidos e logo vão querer brigar. Também vão ficar furiosos se a pessoa encarregada de enterrar as cinzas ao lado de sua fogueira durante uma festa reahu as despejar no fogo por descuido. Ninguém destrata as cinzas dos ossos de um morto sem consequência, e quando são as de um homem valente e trabalhador, ou de um antigo xamã que sabia mesmo mandar para longe os seres maléficos, tomamos mais cuidado ainda. Não é à toa que chamamos as cinzas e os ossos de nossos mortos de matiri. Nossos antepassados nos deram essa palavra poderosa porque o valor que damos a essas coisas é maior do que os brancos dão ao ouro que tanto cobiçam. Quando viram a profusão de objetos estranhos que eram guardados nos acampamentos dos brancos, nossos antigos que nunca tinham visto nada parecido ficaram muito excitados. Foi então que pela primeira vez puseram-se a ver facões, machados novos, panelas de metal brilhante, grandes espelhos, peças de pano vermelho, redes enormes de algodão colorido e espingardas barulhentas como trovões. Então pensaram, todas essas coisas são realmente lindas. Esses forasteiros devem mesmo ser muito habilidosos, já que tudo que tocam fica tão bonito. Devem mesmo ser engenhosos para possuírem tantos objetos valiosos. Foi assim que começaram a desejar muitas mercadorias dos brancos e deram a elas também o nome de matiri, como se fossem adornos de plumas ou cinzas dos nossos mortos. Depois, conforme as foram conhecendo melhor, deram um nome a cada uma delas para poderem pedi-las aos forasteiros. Estavam muito empolgados e ainda nem imaginavam que esses objetos traziam em si epidemias chauara e a morte. Os objetos que fabricamos e mais ainda os dos brancos podem durar muito além do tempo que vivemos. Eles não se decompõem como as carnes de nosso corpo. Os humanos adoecem, envelhecem e morrem com facilidade. Já o metal dos facões, machados e facas fica coberto de ferrugem e sujeira de cupim, mas não desaparece tão depressa. Assim é, as mercadorias não morrem. É por isso que não as juntamos durante nossa vida e nunca deixamos de dá-las a ninguém que as pede. Se não a dessemos, continuaríamos existindo após a nossa morte, mofando sozinhas, largadas no chão de nossas casas. Só serviriam para causar tristeza nos que sobrevivem e choram nossa morte. Sabemos que vamos morrer, por isso cedemos nossos bens sem dificuldade. Já que somos mortais, achamos feio agarrar-se demais aos objetos que podemos vir a ter. Não queremos morrer grudados a eles por avareza. Por isso, eles nunca ficam muito tempo em nossas mãos. Nem bem acabamos de consegui-los, logo os damos a outros que por sua vez os querem. Assim as mercadorias se afastam de nós depressa e vão se perder nas lonjuras da floresta, carregadas pelos convidados de nossas festas reahu ou por outros visitantes. Desse modo tudo está bem. Seguimos as palavras de nossos ancestrais que nunca possuíram todos esses bens trazidos pelos brancos. Quando um xamã morre, seu fantasma não leva nenhuma de suas coisas para as costas do céu, mesmo que ele seja muito avarento. Os objetos que tinha fabricado ou conseguido por troca são abandonados na terra e só fazem atormentar os vivos, atiçando a saudade. Então dizemos que esses objetos estão órfãos e que nos causam pesar porque eles estão marcados pelo toque do falecido.
Por isso, se um de meus filhos ou minha mulher morressem, as coisas em que costumavam mexer guardariam o rastro de seus dedos. Eu teria de queimá-los, chorando, para acabarem para sempre. Como eu disse, as mercadorias duram muito tempo, ao contrário dos humanos, por isso devem ser destruídas quando morre o dono, mesmo que seus familiares precisem delas. Assim é. Nunca guardamos objetos que trazem a marca dos dedos de uma pessoa morta que os possuía. Somos diferentes dos brancos e temos outro pensamento. Entre eles, quando morre um pai, seus filhos pensam satisfeitos. Vamos dividir as mercadorias e o dinheiro dele ficar com tudo para nós. Os brancos não destroem os bens de seus defuntos porque seu pensamento é cheio de esquecimento. Eu não diria a meu filho, quando morrer fique com meus machados, panelas e facões que juntei. Digo-lhe apenas, quando eu não estiver mais aqui, queime minhas coisas e viva nessa floresta que deixo para você. Vá caçar e abrir roças nela para alimentar seus filhos e netos. Só ela não vai morrer nunca, é verdade. Achamos ruim ficar com os pertences de um morto. Nos causa pesar. Nossos verdadeiros bens são as coisas da floresta, suas águas, seus peixes, sua caça, suas árvores e frutos, não são as mercadorias. É por isso que quando alguém morre, logo damos um fim a todos seus objetos. Trituramos seus colares de miçangas, queimamos sua rede, suas flechas, sua aljava, suas cabaças e adornos de plumas. Amassamos suas panelas e as jogamos nos rios. Quebramos seu facão contra uma pedra e depois escondemos os estilhaços num pinzeiro. Tratamos de não deixar sobrar nem um rastro seu. Raspamos o chão onde ele corava e o lugar onde amarrava as cordas de sua rede nos esteios da casa. Foi o que as palavras de Omama ensinaram a nossos antepassados e nós seguimos o caminho deles. Não é coisa recente, não. É desse modo que os vivos conseguem arrancar a tristeza que sentem quando veem objetos de rastros deixados pelos que não estão mais na terra. Assim sua dor vai passando e seu pensamento pode ir acalmando aos poucos. Caso contrário, a saudade dos mortos e a raiva do seu luto nunca mais teriam fim. As pedras, as águas e a terra, montanhas, céu e sol nunca morrem, como também os chapiri. São seres que não podem ser destruídos e que dizemos, pari-mi, eternos. O sopro de vida dos humanos, ao contrário, é muito curto. Vivemos pouco tempo. Epidemias chauara, espíritos maléficos, feiticeiros inimigos nos devoram facilmente. Por isso pensamos em nossos próximos e nas pessoas de quem somos amigos. Pensamos que se eles morressem, iríamos nos arrepender de não termos sido generosos o bastante com eles. Dizemos a nós mesmos, por falta de sabedoria fui tão sovina, não satisfiz seus pedidos e agora essa lembrança me entristece. Depois, sabendo que nós mesmos não vamos demorar a morrer, não queremos também deixar para trás objetos cuja visão só vai deixar nossos aflitos. É por isso que quando um visitante de uma casa amiga nos pede mercadorias, não recusamos. Ao contrário, dizemos a ele, ei, pegue esse facão, fique com ele. Assim, se eu me for, você vai fazer luto por mim? Vai mesmo lamentar por mim? E ele então responde, mas você é generoso. Vou ser de todos aquele que vai chorá-lo com mais pesar. E por fim acrescentamos, se uma picada de cobra me matar, quebre a coisa que acabo de lhe dar e esconda os pedaços no lodo do fundo do rio. Não pedimos nada em troca. Deixamos isso para outra ocasião, depois. Só no caso de o convidado querer nosso arco é que podemos pedir o dele em troca na hora. Nessas conversas, os grandes homens também podem dizer, meus cabelos já estão brancos e os forasteiros estão perto de nós. Suas fumaças de epidemia não tardaram a me devorar e vou deixar os meus tristes. Estou velho e já causo dó de ver. A morte logo vai me fazer largar minhas posses, por isso lhe dou essas mercadorias.
São palavras como essas que costumamos usar para falar de nossos bens. Os brancos são outra gente. Eles acumulam muitas mercadorias e sempre as guardam junto de si, enfileiradas em tábuas de madeira no fundo de suas casas. Deixem que envelheçam por bastante tempo antes de minguar algumas a contragosto. Quando as pedimos, ficam desconversando e fazendo promessas para não ter de entregá-las. Ou então, exigem que antes trabalhemos para eles por um bom tempo. De todo modo, no final, eles não nos dão nada ou então só coisas já gastas, exigindo ainda mais trabalho em retribuição. Comportam-se como um mau sogro que engana seu futuro genro, fazendo-o trabalhar sem nunca lhe dar a filha. Promete-a quando ainda é criança e depois, quando ela fica moça, começa a achar desculpas para adiar a hora de mandá-la ir amarrar sua rede perto do genro. Ou pior, acaba por dá-la a outro homem. Como eu disse, nós Yanomami nunca guardamos os objetos que fabricamos ou que recebemos, mesmo que nos façam falta depois. Damos logo a quem os pede e assim eles se afastam depressa de nós e vão passando de mão em mão sem parar até longe. Por isso não temos realmente bens próprios. Quando conseguimos um facão novo dos brancos, logo depois o entregamos a algum convidado que o deseja numa festa rearru. Então dizemos a ele: sou um habitante da floresta, não quero ter muitas mercadorias como um branco. Tome essa velha peça de metal que nos vem de Omama. Já usei o suficiente, não vou negá-la a você. Leve-a consigo. Vai poder abrir uma roça nova com ela e depois irá dá-la a outra pessoa. Então fale de mim para quem ficar com ela e seus parentes. Quero que tenham amizade por mim longe de minha casa. Mais tarde será minha vez de lhe pedir algo. Depois o convidado, uma vez de volta entre os seus, não vai demorar para dar o mesmo facão a outro visitante, e assim de mão em mão ele vai acabar chegando até desconhecidos numa floresta distante. É assim que nossos facões com cabos envoltos em fio de ferro enrolado vão do Brasil até os Chamatari no rio Siapa, na Venezuela, e que, por outro lado, muitos de seus facões de pontas largas e curvadas chegam até nós. Acontece o mesmo quando conseguimos miçangas com os brancos. Ficamos com elas muito tempo antes de escaparem para longe de nós. Primeiro as repartimos entre o pessoal da casa, depois basta sermos convidados a uma festa rearru por nossos aliados do rio Tootobe para as trocarmos com eles por outros objetos. Em seguida o pessoal do Tootobe vai visitar os Weyuku Teri do Alto Demine, com quem por sua vez fazem outras trocas. E depois são os Weyuku Teri que vão levar nossas miçangas mais longe ainda, rio acima, para outros Chamatari das terras altas que são seus aliados. Eles acabam chegando assim até a gente do rio Siapa como nossos facões. No final, elas terão viajado para bem longe de nós, acompanhadas de boas palavras e nosso respeito. Away, são gente generosa mesmo, são amigos. Eles são muito valentes, é por isso que demonstram tanta largueza. Quando nossos moradores dessas casas distantes ouvem essas belas palavras, logo pensam que seria bom abrir uma senda nova na floresta para vir visitar nossa casa e obter os bens que desejam de nossas mãos. Dão-lhe então o nome de caminho de pessoas generosas. Então, satisfeitos, podem declarar, apontando para a entrada de sua casa: essa é uma porta de generosidade. Abre-se para uma trilha de mercadorias. Esse é o nosso costume, tanto com objetos que fabricamos, como com as mercadorias que nos vêm dos brancos. Eles, no entanto, costumam pensar que queremos muito seus bens só porque os pedimos constantemente. Mas não é verdade, nenhum de nós deseja suas mercadorias só para empilhá-las em casa e vê-las ficando velhas e empoeiradas. Ao contrário, não paramos de trocá-las entre nós, para que nunca se detenham em suas jornadas. São os brancos que são sovinas e fazem as pessoas sofrerem no trabalho para entender suas cidades e juntar mercadorias, não nós. Para eles essas coisas são mesmo como namoradas. Seu pensamento está tão preso a elas que se as estragam quando ainda são novas, ficam com raiva a ponto de chorar. São de fato apaixonados por elas. Dormem pensando nelas,
como quem dorme com a lembrança saudosa de uma bela mulher. Elas ocupam seu pensamento por muito tempo, até vir o sono, e depois ainda sonham com seu carro, sua casa, seu dinheiro e todos seus bens, os que já possuem e os que desejam possuir. Assim é. As mercadorias deixam os brancos eufóricos e esfumaçam todo o resto de suas mentes. Mas nós não somos como eles. Mais que objetos queremos possuir é o nosso chapire, que nosso pensamento fica concentrado, pois só eles são capazes de proteger nossa terra e afastar para longe de nós tudo que é perigoso. Se os brancos pudessem, como nós, escutar as palavras que não as de mercadoria, saberiam ser generosos e seriam menos hostis conosco. Também não teriam tanta gana de comer nossa floresta. Trocamos bens entre nós generosamente para estender a nossa amizade. Se não fosse assim, seríamos como os brancos que maltratam uns aos outros sem parar por causa de suas mercadorias. Quando visitantes querem os objetos que temos, dá dó vê-los se lamentando por não os terem e desejá-los tanto. Então, logo os damos a eles para conquistar sua afeição. Dizemos: Away, leve essas mercadorias e sejamos amigos. Consegui-as com outra gente, não são restos de minha mão. Não importa, leve-as assim mesmo. Mais tarde, não deixe de dá-las por sua vez aos que vierem visitar sua casa. Nossa boca teme recusar os pedidos de nossos convidados. Não temos mãos estreitas como os brancos. Quando temos 2 facões, damos um deles tão logo alguém pede. Só temos um, lamentamos, mas estou tão necessitado quanto você. Não posso dá-lo agora porque não teria como trabalhar em minha roça e os meus acabariam passando fome, mas prometemos conseguir outro logo para poder dá-lo numa próxima visita. Se respondemos aos pedidos de nossos convidados com falsas sovinas, vão embora chateados e cheios de palavras ruins, e isso nos deixa tristes. Quando o caminho que leva a uma outra casa não é para nós uma trilha de mercadorias, dizemos que tem valor de inimizade. Nesse caso, podemos guerrear contra as gentes a quais ela leva, se acharmos que uma das nossas mulheres ou velhos pode ter sido morto por seus feiticeiros ou cá. Ao contrário, quando entramos pela primeira vez em contato com os habitantes de uma casa desconhecida para fazer amizade, trocamos com eles tudo o que temos. Chamamos disso de rimimuu. Se agirmos de outro modo, vão pensar que estamos escondendo nossa hostilidade. Se for o caso, eles logo fogem com medo de que nossa única intenção seja pegar a terra de suas pegadas para esfregá-la com plantas de feitiçaria. Quando eu era criança em Maracana, meus pais e avós fizeram contato com os Weyukuteri do Alto Demini, que nunca tinham visto antes. Encostaram-se por acaso na floresta e fizeram amizade com eles, dando-lhes a maior parte dos objetos que levavam consigo. É o nosso costume. Achamos que é assim, ganhando o rastro de outra pessoa, que ficamos amigos dela. Nossos maiores antigamente pensaram que os brancos agiriam desse modo com eles. Estavam muito enganados. Ao contrário, foi sem dizer uma palavra que os grandes homens desses forasteiros despacharam seus genros e filhos para nossa floresta para pegar balata, peles de onça e ouro. Nós somos diferentes. Nós nunca pensamos em mandar os nossos para a terra dos brancos sem dizer nada, só para tirar dela tudo que tem. Quando somos generosos, visitantes e convidados voltam para suas casas satisfeitos e alegres. Se ao contrário ficamos avarentos, eles partem com o peito cheio de raiva, porque recusar-lhes bens equivale a uma declaração de inimizade. Então, tomados pelo rancor, vão querer se vingar com substâncias de feitiçaria e riti. Pensarão irritados: se esse homem é Sovina, não vamos mais amarrar nossas redes em sua casa. Só queremos visitar homens generosos. É o que ele está pensando? Sua avareza não vai poder evitar que ele morra. E quando seu fantasma o tiver deixado, não vamos chorá-lo. Não portaremos a ira e a tristeza de seu luto, que morra sozinho com suas mercadorias. Ou então, se existirem muito furiosos mesmo, que homem pão duro e ruim,
não vai ficar muito tempo vivo junto aos seus. Vai morrer logo, porque algum guerreiro enfurecido vai acabar por flechá-lo. Então, com raiva, entregam o avarento aos seres maléficos do espírito da noite, Titiri, e ao da morte, Nomassiri. Mais tarde, quando você morrer, vai se calar, não vai se mexer e não será mais nada. Ao contrário, se um grande homem da casa demonstrada largueza em relação às mercadorias que conseguira juntar, assim as pessoas que receberam seus bens o elogiam junto àqueles a quem por sua vez os dão. E estes de novo irão dá-los a outros visitantes, levando ainda mais longe a reputação de sua generosidade. Desse modo, palavras elogiosas a respeito desse grande homem vão se espalhando pela floresta. Acompanham os pensamentos de muitos homens e mulheres, mesmo muito distantes de sua casa. Ficam com ele em mente como se tivessem apaixonados por ele, e costumam dizer dele: Away, ele é um homem generoso, sabe distribuir objetos logo que chegam até ele. Nunca dá apenas coisas estragadas, sabe mesmo desfazer daquilo que suas mãos tocam. Ou então, é um grande homem, sabe dar generosamente. Muitos pedem o que ele possui, mas ele nunca responde com palavras ruins de avareza. Ele só para de dar quando não tem mais nada e fica realmente desprovido. Disse que a imagem de vida Noremê desses grandes homens que sabem tão bem agradar aos outros com sua generosidade é poderosa. Disse também que ela os torna inteligentes e valentes. Quando um deles se mostra desinteressado a ponto de abrir mão de todos os seus bens, até os mais belos e mais novos, as pessoas quase ficam assustadas. Exclamam: esse homem não sabe mesmo o que é avareza. É um verdadeiro filho de Omama. Deve haver um motivo para tanta generosidade. Deve ser sua bravura que o torna tão generoso. Sua imagem de vida é muito forte. Deve ser um guerreiro muito corajoso. E até se perguntam se toda aquela generosidade não esconderia intenções agressivas, fazendo brincadeiras. Aquele homem mete medo. Será que não está tentando nos enganar? Essa generosidade toda não seria um engodo para ganhar nossa confiança e depois nos flechar? Quando morre um Sovina, nenhuma pessoa sequer faz luto por ele. É verdade. Ninguém pode ter amizade ou saudade de alguém sempre ignorou o sofrimento dos que passam necessidade. As pessoas só comentam sua morte dizendo: é bom assim, ele não parava de nos encher de raiva com suas recusas. Não vamos ficar tristes. Ele não tinha nenhuma generosidade e não se preocupava conosco. Então, os bens que deixou são destruídos e jogados fora sem saudade da sua ausência. Ao contrário, se é um homem generoso que morre, todos ficam muito comovidos e muitos são os que choram com dor mesmo. Se tiver sido morto por flechas ou zarabatanas inimigas, muitos também estarão dispostos a vingá-lo. Quando se lembram de sua generosidade, seus parentes e seus amigos ficam atormentados de tristeza. Lamentam-se durante muito tempo, exclamando toda a saudade que sentem. Quando o sofrimento é grande demais, aos prantos batem palmas das mãos ou dão batidinhas na testa e nas mãos do defunto. Se for um xamã, seus espíritos choram do mesmo modo. Logo depois que uma pessoa morre, como eu disse, seus próximos começam a destruir tudo que ela possuía ou tocava enquanto viva. As plantas de casca dos postes da casa onde pendurava a rede, a terra em que pisava na sua casa são raspadas. As folhas paa-rana do telhado acima de sua fogueira são retiradas e queimadas. Os cabelos de sua esposa e filhos são cortados. Apenas algumas de suas coisas são guardadas. Pontas de flecha, adornos de plumas, uma aljava de bambu, todas serão destruídas mais tarde, durante as lamentações das festas Reahu, em que as cinzas serão postas em esquecimento. Assim, todos os rastros do que tocou devem ser apagados. Porém, aqueles que costumam chorá-lo podem, se quiserem, guardar os bens que o defunto lhes deu antes de morrer. Disse então que não são objetos órfãos Ramihi. Quem os detém deve cuidar deles bem e não dá-los a ninguém, sobretudo não a visitantes de longe. Deve conservá-los por muito tempo até estragarem ou até ver, às vezes, quando ele mesmo morrer.
depois serão queimados por seus próximos. De modo que se um amigo me der uma espingarda numa festa rearru e morrer logo depois, ficarei com ela porque ainda estou vivo. Mas se eu morrer e minha mulher, meu cunhado, destruirão. Do mesmo modo, se eu morrer antes de meu sogro, ele poderá ficar com o que dei a ele para ter sua filha em casamento. Em compensação, minha esposa destruirá todas as coisas que toquei que ficaram em nosso lar. É assim que deve ser. Quando queimamos os ossos de um homem pródigo, qualquer que tenha sido a causa de seu falecimento, somos especialmente cuidadosos com os ossos de suas mãos. São para nós objetos preciosos, pois era com elas que ele distribuía com generosidade alimentos e bens. Olhar para os nossos, de seus dedos, após a morte, nos enche de tristeza e saudade. Por isso prestamos muita atenção para não perder nenhum pedacinho durante a cremação. Homens e mulheres reunidos lamentam em torno da pira falando deles enquanto queimam os bens do defunto. Ó Sema, suas mãos nos causam muita dor. Sentimos tanta falta de sua generosidade. Chamamos esses lamentos de Pokomou. Os familiares próximos do morto choram lembrando seus gestos passados e louvando sua generosidade, valentia e alegria. Então, às vezes, convidados de casas amigas comem um pouco das cinzas de seus ossos ainda quentes, tiradas do fundo do pilão em que acabaram de ser moídas. Misturam numa panela de mingau de banana e bebem tudo com muito cuidado até a última gota. São, sobretudo, os chamatari que fazem isso. Nós achamos que é perigoso engolir cinzas frescas dos mortos. Eles fazem isso para trazer a si a imagem do sopro de vida do defunto, e assim poder pegar a imitação de seu princípio de vida Noremê. Nossos antigos preferiam esfregar as cinzas dos ossos dos homens valentes com urucum na testa e no peito dos rapazes jovens. Chamavam a imagem da bravura guerreira do falecido para contagiar os jovens e torná-los corajosos. Fizeram isso em mim muitas vezes quando era novo. Eu me lembro, assim é. Em seguida, após a cremação, os amigos do morto que vieram de outras casas pedem a seus familiares cabaças de suas cinzas para poder enterrá-las mais tarde em suas casas durante suas próprias festas rearru. Levam também alguns de seus pertences para queimá-los chorando porque tinham afeto por ele. Esses são nossos costumes quando morre um homem muito amado, porque era valente, bom e generoso. Todos levam no pensamento homens sempre dispostos a dar sem avareza o que possuem, sejam brancos ou Yanomami. Não gostamos de avarentos. Eu mesmo não sinto a vontade de possuir mercadorias. Meu pensamento não consegue se fixar nelas. No começo são atraentes, mas se estragam depressa e então começamos a sentir falta delas. Não quero pensar em coisas assim. Só a floresta é um bem de alto valor. As facas gastam, os facões ficam desbeiçados, as panelas pretas, as redes furam e as peles de papel do dinheiro derretem na chuva. Já as folhas das árvores podem murchar e cair, porém sempre voltam a crescer bonitas e brilhantes como eram antes. As poucas mercadorias que tenho me bastam e não desejo ter mais. Além disso, depois de consegui-las na cidade, no final, sempre as distribuo às gentes das casas amigas que vêm dos rios Totobe, Demine e Catrimani nos visitar. Tanto que, depois, minha mulher e meus filhos chegam a ficar sem nada. Os visitantes então me dizem: pedimos esses objetos a vocês porque sabemos que é generoso. Se fosse Sovina, teríamos ficado em casa sem dizer uma palavra. E eu lhes respondo: Away, dou-lhes facões e machados para abrirem roças, fósforos para enfumaçar tatus, anzóis para pescar e panelas para cozinhar a caça, porque nos falta argila desde que nossos antigos saíram das terras altas. Os brancos agora estão perto de nós, mas são avarentos, por isso não falem mal de mim. Dou a vocês o pouco que consigo tirar deles com muito esforço. Assim é. Só penso nas mercadorias a todos os que me pedissem, dizendo: são suas, peguem e alegrem-se. É para distribuí-las à larga que fabrico tantas. Mas os brancos são gente diferente de nós.
Devem se achar muito espertos porque sabem fabricar multidões de coisas sem parar. Cansaram de andar e, para ir mais depressa, inventaram a bicicleta. Depois acharam que ainda era lento demais, então inventaram as motos e depois os carros. Aí acharam que ainda não estava rápido o suficiente e inventaram um avião. Agora eles têm muitas e muitas máquinas e fábricas, mas nem isso é bastante para eles. Seu pensamento está concentrado em objetos o tempo todo. Não param de fabricar e sempre querem coisas novas. Assim não devem ser tão inteligentes quanto pensam que são. Temo que sua excitação pela mercadoria não tenha fim, e eles acabem enredados nela até o caos. Já começaram há tempos a matar uns aos outros por dinheiro em suas cidades e a brigar por minérios ou petróleo que arrancam do chão. Também não parecem preocupados por nos matar a todos com as fumaças de epidemia que saem de tudo isso. Não pensam que assim estão estragando a terra e o céu e que nunca vão poder recriar outros. Suas cidades estão cheias de casas em que um sem número de mercadorias fica amontoado, mas seus grandes homens nunca as dão a ninguém. Se fossem mesmo sábios, deveriam pensar que seria bom distribuir tudo aquilo antes de começar a fabricar um monte de outras coisas, não é? Mas nunca é assim. Quando visitamos na cidade, quando é que ouvimos dizer: levem todos os facões e panelas que estão vendo. Não quero deixá-los aqui envelhecendo por mais tempo. Distribuam entre os seus de graça e falem a eles de mim? Ao contrário, os brancos costumam empilhar seus bens de modo mesquinho e guardá-los trancados. Por sinal, sempre levam com eles muitas chaves, que são das casas que escondem seus pertences. Vivem com medo de serem roubados. Ao final, só os dão com má vontade ou, sobretudo, trocam por peles de papel que também acumulam pensando em se tornar grandes homens. Devem pensar com satisfação: faço parte do povo da mercadoria e das fábricas. Só eu possuo todas essas coisas. Sou inteligente, um homem importante e rico. Quando eu era jovem, visitei pela primeira vez a cidade de Manaus e depois Boa Vista. Aqueles amontoados de mercadorias empoeiradas me deixavam confuso. Perguntava a mim mesmo por que razão tamanha quantidade de ferros e machado e redes, fabricados havia tanto tempo, ficavam envelhecendo assim atulhados sobre tábuas até mofar, sem ser distribuídos para ninguém. Só bem mais tarde entendi que os brancos tratam suas mercadorias como se fossem mulheres por quem estão apaixonados. Só querem pegá-las para depois ficar de olho nelas com ciúme. Acontece a mesma coisa com seus alimentos. Sempre empilham em suas casas. Quando pedimos, nunca os dão antes de nos fazer trabalhar para eles. Nós não somos gente que recusa comida aos visitantes. Quando nossas roças estão cheias de mandioca e bananas, moqueamos bastante caça e convidamos os moradores das casas vizinhas para saciar sua fome numa festa rearru. Assim que se instalam em suas redes, depois de sua dança de apresentação, oferecemos a eles, sem sovinice, grandes quantias de mingau de banana de terra num tronco de árvore escavado no centro da casa. Nós os fazemos beber até ficar com a barriga inchada e acabar vomitando. De certo, não dissemos a ele: mas não peçam nada para comer, primeiro trabalhem nas nossas roças. Tragam caça, vão buscar água e lenha para nós. O valor de nossas bananas é muito alto, são caras. A comida dos brancos não tem valor tão grande quanto eles pretendem, como a nossa. Ela desaparecerá assim que é engolida e acaba virando fezes. Suas mercadorias também não são tão preciosas quanto eles dizem. Só o pavor que eles têm de sentir falta delas que os faz aumentar seu valor. Uma vez velhos e cegos, dará mesmo dó vê-los ainda agarrados a elas. Mas quando morrerem, vão ter de largar todos esses objetos de qualquer jeito. Aí vão abandoná-los, quer queira, quer não. E seus parentes não vão parar de desentender para pegá-los. Isso tudo é ruim. Fabricando e manuseando tantas mercadorias, os brancos devem pensar que ganham muito renome,
mas não é nada disso. Para que assim fosse, teriam de ser menos mesquinhos. Aí, quem sabe, gente distante como nós acabaria falando deles com contentamento e os guardaria no pensamento. Nós, habitantes da floresta, só gostamos de lembrar dos homens generosos. Por isso temos poucos bens e estamos satisfeitos assim. Não queremos possuir grandes quantidades de mercadoria. Isso confundiria nossa mente. Ficaríamos como os brancos, estaríamos sempre preocupados. Away, quero ter aquele objeto e aquele outro e mais aquele. Não acabaria nunca. Então, a nós, basta o pouco que temos. Não queremos arrancar os minérios da terra, nem que suas fumaças de epidemia acabem caindo sobre nós. Queremos que a floresta continue silenciosa e que o céu continue claro, para podermos avistar as estrelas quando a noite cai. Os brancos já têm metal suficiente para fabricar suas mercadorias e máquinas, terra para plantar sua comida, tecidos para se cobrir, carros e aviões para se deslocar. Apesar disso, agora cobiçam o metal de nossa floresta para fabricar ainda mais coisas, e o sopro maléfico de suas fábricas está se espalhando por toda parte. Os espíritos do céu, que chamamos Utucarari, ainda estão segurando seu peito longe de nós. Porém, mais adiante, depois que eu e os outros xamãs morrermos, talvez sua escuridão desça sobre nossas casas e então os filhos de nossos filhos não verão mais o sol.